podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. E eu sou o Paulo Riga. Hoje a gente conversa sobre o aplicativo que é o hype do momento, o Clubhouse. Se você é usuário do iOS, com certeza ouviu falar dele nas últimas semanas. No segundo bloco, a gente bate um papo sobre o formato do aplicativo com a podcaster Jéssica Greco e o estrategista de comunicação Mark Tawil. Aguenta aí que tem muita história legal depois da caixa postal. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 4 minutos e 55 segundos. Vamos lá, Paulo Riga, qual que é a primeira mensagem aí? A primeira é do Leonardo Porto, ele comentou na comunidade.tecnoblog.net o seguinte: uma coisa que eu ainda não entendi direito sobre Open Banking é se haverá um portal ou aplicativo do Banco Central para gerenciar os nossos dados. Isso vai ter que ser feito dentro de cada aplicativo de banco ou por uma instituição como a Quanto? A informação que a gente tem é que vai ter que ser feito dentro da instituição. Eu acho que eu até fiz essa pergunta pro nosso entrevistado, né, Riga, durante o Tecnocast, mas eu não sei se ele entendeu a minha pergunta, né? Ele respondeu que pela Quanto você consegue gerenciar os bancos que você conectou lá. Pelo que eu entendi foi isso. Mas não que existe uma API central, um site central para você desconectar tudo. Eu espero que tenha, né? Seria tipo o seu iOS que você consegue entrar nas configurações e desabilitar a partir dali, você não precisa ir por cada aplicativo. O Banco Central tem o Registrato, que é tipo um pré-Open Banking ali, onde você consegue ver em quais instituições financeiras você tem conta, ou quanto você tem de crédito em cada instituição financeira e tal, mas não é um negócio compartilhado. E a expectativa é que com o Open Banking você tenha empresas como a Quanto, por exemplo, que possibilitem esse compartilhamento entre as instituições. Então a Quanto é tipo uma ponte e outras fintechs, outras startups devem surgir para fazer coisas semelhantes também, né? Então, mas a ideia inicial é que você tem ali, né, dentro de cada aplicativo de banco, na sua conta, você consiga ali gerenciar. Mas seria muito bom se tivesse uma solução mais abrangente, né, uma coisa mais padronizada direto do Banco Central. Segunda mensagem aqui do Leandro Mendes, ele mandou um e-mail para tecnocast@tecnoblog.net e diz o seguinte: olá pessoal, eu possuo um financiamento de imóvel de longos anos e gostaria de pagar menos juros. Com o Open Banking, posso pleitear menos juros e transferir esse financiamento para outro banco? Segundo a pauta do podcast, diversas instituições serão consultadas visando oferecer um produto melhor em uma única plataforma. Obrigado. Olha, o Open Banking deve facilitar isso, mas isso já é possível, né? Você pode fazer portabilidade de financiamento de um banco para outro, né? Então, se você está no financiamento, você está pagando, sei lá, 7% ao ano, daí você vai no banco ao lado ali que está cobrando 6,2%. Achou interessante. Só que tem toda aquela burocracia de você transferir, né, um empréstimo, um financiamento de um banco para o outro, porque o outro banco não tem ali os seus dados, não sabe se você é exatamente um bom pagador, qual que é o seu histórico de crédito, então você não está muito bem definido na instituição de destino, então você tem toda essa canseira, né, que o Open Banking pode facilitar bastante. Mas eu acredito que sim, eu acredito que além, né, dessa transferência que você já pode fazer de portabilidade de financiamento, eu acho que o Open Banking deve estimular o mercado, né, a concorrência, e com isso os produtos já devem sair mais padronizados aí, até com juros mais acessíveis, porque é isso que a gente falou, né? O banco tem total visibilidade do seu histórico, se você der o histórico para ele, né? E o Ricardo até falou no último Tecnocast, né? Que a recompensa tem que ser equivalente, né? Ou seja, se eu vou dar todos os meus dados pro banco, a recompensa tem que estar muito clara, né? O que eu vou ganhar com isso? Então, com certeza o banco vai tentar te oferecer um juro melhor, e a tendência é que quanto mais gente fazendo essa portabilidade, autorizando o acesso aos dados, mais o banco prepare produtos para esse perfil, né, de bons pagadores também. Bora pra pauta? Bora lá.
Nas últimas semanas só se fala deste aplicativo, o Clubhouse. Acho que principalmente para os usuários de iOS, né? E ele vem um pouco naquela fórmula que a gente conhece aí desde os tempos do Orkut. Aliás, do Orkut não, do Gmail, né? Que você precisava de convite para entrar. Caramba, hein? Então, Paulo Riga, explica pra gente. Porque assim, o Clubhouse, por enquanto, só para usuários de iOS. Então, muita gente que tá ouvindo a gente, se bobear, a maioria dos ouvintes do Tecnocast, ainda não teve acesso, né? Porque é usuário de Android. Então explica para essas pessoas por que essa febre em torno do Clubhouse. O que é esse aplicativo? Olha, a gente vai tentar definir direito o que diabos é isso e que formato é isso, mas o Clubhouse é basicamente uma rede social de áudio. Você abre o aplicativo ali, você tem que ser convidado, enfim, tem que ter iPhone por enquanto, mas você tem acesso a várias salas, né, que estão acontecendo. Então, pensa num grande bate-papo do UOL, para quem é da década de 2000 ou da década de 90, só que com áudio. Então você tem vários assuntos acontecendo ali, você pode entrar, você pode ouvir o que as outras pessoas estão falando e você pode ser convidado ou pedir a palavra ali para falar também. Então é basicamente uma democratização do podcast, ou democratização do áudio, de você ter voz para falar, literalmente, para muitas pessoas que estão seguindo aquela sala como ouvintes também. E ele nem foi lançado agora, ele foi lançado em abril de 2020, foi bem no comecinho da pandemia. Lá fora ele já estava até fazendo um certo barulho, já tinha várias matérias também rolando na imprensa internacional, mas recentemente começou a viralizar aqui no Brasil, agora em janeiro de 2021 mesmo, né? Que o pessoal começou a compartilhar convite. Quando você entra, você tem direito a convidar 2 pessoas, só que eu já percebi também que tem um certo hack ali, que depois de um tempinho ele fala, eu percebi que você já usou todos os seus convites, quer convidar mais gente? E te libera mais 3 convites, sei lá quantos convites ali. Então, assim, eu acho que o pessoal começou a entrar, alguns famosos começaram a entrar também. Então, de repente, tinham salas acontecendo, clubes acontecendo, até difícil definir, né, quais são os nomes. E o pessoal ia comentar nas outras redes, olha, estou aqui no Clubhouse, na mesma sala que a Anitta, posta screenshot no Stories, posta na timeline do Twitter, enfim, aí foi despertando curiosidade, todo mundo querendo fazer parte também. Ele foi lançado em abril de 2020. Em maio, ele já recebeu um aporte milionário ali de $12 milhões, né, na primeira rodada de investimentos, da Andreessen Horowitz, que é um grande fundo, né, de venture capital. E o Marc Andreessen, inclusive, é mais conhecido por ter fundado a Netscape e tal. Então, toda a origem da rede social, né, e também pelo fato de ser baseado em convites, né, só quem tem convite entra e tal, acaba que muitos assuntos lá no Clubhouse acabam sendo sobre empreendedorismo, startup e tal, pelo menos nesse comecinho, né? Agora que os brasileiros já estão tomando mais conta da rede social, tá tendo uns assuntos mais diversificados ali, tem, sei lá, BBB. Tem, enfim, muitas coisas acontecendo ali, não só sobre coisas que você encontraria no LinkedIn, só que em áudio. E mesmo tendo viralizado só nessas últimas semanas, né, inclusive isso foi meio que mundial, né? No Brasil a gente sentiu isso, né, que todos os brasileiros descobriram o aplicativo, não só usuários de iOS, mas também os usuários de Android que não conseguem entrar por enquanto. Mas isso foi um fenômeno bem recente, inclusive a nível americano, né? Até dezembro só tinha 600 mil usuários registrados. E até maio, que foi quando eles receberam esse aporte aí de $12 milhões, só tinha 1.500 usuários. Só que entre esses 1.500 usuários, tinha a galera, investidores, grandes investidores de tecnologia e executivos. Inclusive, já teve pautas de jornais saindo a partir de conversas do Clubhouse. É algo novo, é algo diferente, porque no Clubhouse, apesar de ser um negócio ao vivo, você não consegue voltar de jeito nenhum, né? Hoje você tem uma live ali no YouTube, você ainda consegue voltar. No Clubhouse não tem. Se você perdeu a conversa, já era. Ela não tem como ser gravada, pelo menos oficialmente. Ela não é gravada no servidor, não fica disponível sob demanda. Tem umas histórias nesses primeiros dias de Clubhouse no Brasil, de gente famosa e gente aparecendo ali, falando coisas que a gente não encontraria em outros lugares. Mas acho que teve o efeito Elon Musk também, né? O Elon Musk teve um episódio que ele participou de uma sala e ele ficou um tempão conversando lá, o pessoal tava subindo, os participantes também para falar com ele, subindo, colocando como speaker, não sei o termo exatamente, e aí teve quem gravou
né, a tela do celular e o áudio disso rolando. Ele falou umas coisas interessantes lá. E uns trechos desses áudios do Elon Musk também viralizam. Aliás, o Elon Musk, ultimamente, né, ele fala o nome de uma moeda, a moeda explode, ele posta um meme aleatório, o pessoal vai procurar se tem empresa com o nome do meme que ele postou e começa a comprar. Enfim, então acho que teve um pouquinho desse efeito também de ganhar visibilidade por causa dessa entrevista aí. Aliás, falando em polêmica, eu acho que o aplicativo começa a se tornar popular quando ele, né, levanta algumas polêmicas. Uma delas é a questão da privacidade, inclusive a Alemanha está investigando, que é, quando você instala o aplicativo, você não precisa ter convite para entrar pela primeira vez. Você pode instalar o aplicativo e tal, e se o seu amigo tiver algum convite, aparece para ele que você está querendo entrar na rede social. Ele pode te convidar e pode não te convidar. Mas ele pede acesso a toda a sua agenda de contatos e ela manda tudo para os servidores. Então, e uma forma de verificar isso é que quando você acessa pela primeira vez, você já consegue ver quantos amigos de uma determinada pessoa, mesmo que ainda não tenha sido cadastrada no Clubhouse, estão lá na rede social. Então, primeira vez que eu instalei aqui, eu dei acesso, porque o aplicativo te instiga a fazer isso, né? Ele não funciona direito. E aí tem lá, sei lá, nome de pessoas que não se cadastraram claramente ali, não tinham nem foto e tal, mas tinha 80 pessoas, 80 amigos já na rede social. E é complicado porque, assim, você tem toda uma distribuição de dados sem o consentimento das pessoas, né? Então, eu costumo dizer que meu endereço de e-mail e meu telefone são públicos, porque eles já, né, circularam tantas vezes. Direto eu recebo mensagem no WhatsApp de gente que eu nunca vi na vida, e o meu WhatsApp virou um e-mail hoje em dia, né? Porque chega mensagens aleatórias de pessoas que não se apresentam e eu não sei de onde vieram e não sei como conseguiram meu celular. Então, o Clubhouse meio que força isso também. E tem outro ponto também, né? Que a partir do momento que você sobe os seus contatos, ele vai para um servidor, e descobriram recentemente o Stanford Internet Observatory, Observatório da Internet de Stanford, sei lá, confirmou que os dados estão... que tem uma empresa de Xangai armazenando esses dados, provendo infraestrutura para o Clubhouse, né? Ou seja, os seus contatos, né, estão indo para um servidor, provavelmente na China, e, né, pode ter problema aí com espionagem também. Então, só vou deixar essa informação aqui pra gente saber, né, onde estamos nos metendo, né? Mas, enfim, ele pede os seus contatos porque o método de login é pelo seu telefone, né? Você digita o telefone, escreve o nome que você quer, ele te manda um código igual ao WhatsApp, né? E aí você loga e pode convidar os seus amigos também. Eu acho que sem o Trump na presidência dos Estados Unidos é mais difícil acontecer alguma coisa contra o aplicativo, mas a China, inclusive, o Clubhouse ele é um fenômeno tão recente que estava liberado na China. E você sabe que China é um negócio meio, assim, você não tem acesso a Facebook, Twitter, YouTube, essas coisas de ocidentais, né? E acontecia muito nessas primeiras semanas de Clubhouse de pessoas que moram na China e que têm acesso bloqueado a vários serviços de falar sobre política no Clubhouse. E é muito mais difícil você moderar um áudio ali. Então, levantou essa preocupação ali na China e já foi bloqueado de qualquer forma. Então, voltamos ao cenário normal do mercado chinês de internet, né? Agora, outro ponto também que está levantando muita polêmica aí é sobre esse fato de o Clubhouse só estar disponível no iOS. E você sabe que o pessoal quer participar do hype, obviamente, mas algumas pessoas estão se sentindo ofendidas, né, Riga? Com esse negócio de... Pô, mas por que não tá no Android? E o argumento é que o usuário de iOS, pelo menos aqui no Brasil, é um usuário que tem mais grana, porque os dispositivos são mais caros e menos acessíveis, né, por consequência. E aí a gente tem que explicar um pouquinho, né, Riga, do conceito de produto de teste, né? Explica para o ouvinte aí. Apesar de ter sido lançado há quase um ano, ele ainda é um negócio bem inicial, né? Ele só tá ganhando tração agora, né? E a gente tem que lembrar também da origem do aplicativo, né? Então a gente tava falando de Vale do Silício, grandes investidores de tecnologia e Estados Unidos. E essa galera, especificamente, é muito iPhone. Se a gente considerar o país inteiro, Estados Unidos inteiro, dá 61% de iOS e 38% de Android. Então lá o iOS, o iPhone, é maioria. Então seria natural que se fizesse
primeiro para iPhone, porque você atingiria um público maior. Mas, de qualquer forma, toda a origem do aplicativo denuncia que tinha que ser primeiro para iOS. Agora que ele tá ganhando mais visibilidade e que ele tem um aporte ali milionário, em janeiro de 2021 foi avaliado em $1 bilhão, ou seja, já virou um unicórnio, é normal que eles tentem expandir isso, né? E uma forma de expandir, se você só tá no iPhone, é você ir pro Android. Então, não, é natural que com o tempo ele vá para outras plataformas. Pelo menos agora tá mais fácil que não tem um Windows Phone, então são só duas. E tem todas as questões técnicas, né, de desenvolvimento para iOS, ser um pouco mais simples do que para Android, principalmente quando é algo mais novo, né? Você tem um aplicativo ali de áudio que funciona em segundo plano e você pode ser chamado para ser speaker e tal, então tem muitas notificações ali no aplicativo. Eles testaram ali primeiro no iOS. Não acho que vai demorar muito para ter Android, mas não é uma novidade um aplicativo desses de hype ser lançado primeiro para iOS, né? Acho que o caso mais famoso é Instagram, foi lançado lá em 2010, mas a versão para Android chegou lá em 2012, e eu lembro que, teve uma puta choradeira de usuário de iOS, porque ia perder a, entre aspas, exclusividade, mas eu acho que não é uma questão de... Não é esse motivo pelo qual o Clubhouse tá se expandindo agora e tá todo mundo comentando sobre isso. Não é tanto a questão da exclusividade. Lógico que tem muito isso, mas assim, nem todo mundo é pau no cu, né? Tem muita questão de... tem muita gente interessante aparecendo lá no Clubhouse, isso gera um efeito de rede ali, e as pessoas começam a falar mesmo, né, o que tá acontecendo ali dentro da rede social, mesmo que ainda seja uma pequena bolhazinha, né? Mas é óbvio que é do interesse da empresa expandir, né? De qualquer empresa, você quer ganhar mais mercado, você quer ganhar dinheiro, ainda mais para unicórnio, né? Você vai precisar justificar essa avaliação bilionária. Mas isso é muito comum, tá, gente? É o tal do MVP, né? O produto mínimo viável, onde você lança para testar, para sentir, tanto que ele tem poucos recursos, ele tá ganhando novos recursos a cada dia, e é mais fácil você lançar para iOS, porque é um sistema muito mais controlado, né? O Android permite customizações, ele tem as versões de cada fabricante, a Samsung tem a dela, a Xiaomi tem a dela, então assim, a chance de dar merda é muito maior desenvolvendo para Android. E se tem chance do aplicativo quebrar, primeiro que as pessoas vão desinstalar, e segundo que você precisa contratar mais pessoas, mais desenvolvedores, mais engenheiros ali, né, para fazer a atualização do aplicativo, planejamento, desenvolvimento geral. Então, realmente é muito mais custoso. Você lança primeiro no iOS, deixa redondinho, conquista uma base, recebe um aporte gigante e agora, beleza, vamos preparar a versão para Android, que é o que a maioria do mundo utiliza, né? E tem até um relato aqui do @FelipeCN no Twitter, né? Um amigo nosso aqui do Tecnoblog, que ele é desenvolvedor e ele diz que um dos bugs favoritos dele, assim, de brincadeira, né? De ironia, de certo app que ele desenvolveu é que nos dispositivos da Meizu, quando ele ia trocar o campo de texto, o aplicativo quebrava, né? Ele fechava sozinho. E aí eles tiveram que fazer uma gambiarra lá pro aplicativo ficar sempre aberto, não dá esse problema de fechar. E essa gambiarra não era coisa nativa, né? Eles que tiveram que fazer um negócio lá. Então, assim, é só um exemplo bobo, uma coisa tão simples que a gente não vê, mas quem tá programando sabe que vai ter que lidar com isso inevitavelmente quando for desenvolver para uma plataforma aberta, que é o caso do Android. Mas assim como tem, sim, pessoas que vão querer entrar só por causa da exclusividade, entre aspas, do iOS, tem o pessoal do outro lado, né? Desmerecendo, não, mas por que isso é novo, né? O que tem de inovador e tal? Eu ouvi muita comparação com o Discord. E acho que a principal diferença aí entre Clubhouse e Discord, os dois são aplicativos ali que tem um foco um pouco maior em áudio, sim, mas a grande diferença é que o Clubhouse ele é mais movido a algoritmos. Então no Discord você vai lá, procura um assunto e fala, e obviamente vai ter alguém mais conhecido lá e tal, mas no Clubhouse você tem esse efeito ali de rede social mesmo, assim, não só de um aplicativo simplesmente de comunicação, de troca de mensagens. Então é uma coisa mais... é o que faz
faz um aplicativo, uma rede social, enfim, funcionar. Quem forma uma rede social, quem forma um aplicativo de comunicação são as pessoas que estão ali e é isso que torna a coisa interessante. Então, o pessoal de Telegram, que às vezes eu uso aqui, é a grande questão de, os meus colegas, os meus amigos, os meus contatos principais estão no WhatsApp, eles não estão no Telegram. Então, por isso que eu não uso o Telegram como aplicativo de mensagens principal e nem como único, porque eu preciso conversar, eu preciso ter pessoas ali dentro para que aquilo seja útil. E o Clubhouse, pelo menos nesse começo, ele tá chamando atenção justamente por causa disso, né? Eu acho que eu compararia o Clubhouse mais com o Twitter. Aliás, a gente discorre mais sobre esse assunto do que é o Clubhouse no formato, né? Na nossa entrevista, no nosso bate-papo aí com a Jéssica e o Mark. Mas a comparação com o Twitter faz mais sentido pra mim, porque é uma rede social que você entra e vai rolando e escolhe os papos que você quer engajar. Óbvio que Twitter é texto e Twitter você não perde a conversa, ela fica lá salva. E no caso do Clubhouse não, é realmente uma sala que você abre e fica ouvindo uma conversa ali com respiros, com, sei lá, cachorro latindo no fundo, né? Todo tipo de coisa acontece, né? Mas enfim, essa questão do alvivaço, né? Inclusive tem várias historinhas que a gente conversa também no nosso bate-papo daqui a pouco. E assim, a concorrência também já tá se movimentando, né? O Clubhouse tá só no iOS, mas tem outras empresas aí com dinheiro e, né, como é que diz? Capacidade, né, de fazer realmente acontecer. Acho que um dos pontos mais importantes de toda essa história, essa histeria com relação ao Clubhouse é saber até quando ele vai durar, né? E até quando esse formato, que é uma coisa nova, assim, é uma junção de várias coisas, vai durar. E a prova, né, a prova de fogo deve ser quando o Twitter expandir o Twitter Spaces, já tá anunciado, é um produto muito parecido com o Clubhouse e tem um rumor que o Facebook tá fazendo algo muito parecido. E quando o Facebook entra, meu filho, é bem difícil, né? Snapchat que o diga. Então, até quando que o Clubhouse vai aguentar? Será que eles vão tentar comprar o Clubhouse ou será que eles vão lançar logo o concorrente, igual fizeram com o Snapchat? Será que eles tentam comprar antes de lançar o próprio? Se recusar, a gente lança, é isso? Então, igual o Snapchat, né? Que falaram não e depois, famoso se ferrou. Bom, bora lá então conversar com os nossos convidados. Tem muita historinha e tem a visão deles também sobre o que é esse Clubhouse e o que vai virar no futuro. Bom, então agora a gente conversa aqui com dois especialistas em comunicação. A primeira, Jéssica Greco, podcaster do Imagina Juntas, BBB Tá On, Diário de Bordo e tantas outras coisas aí, né, Jé? Nossa, se deixar essa lista... O podcast é só sobre, assim, a lista de coisas que eu faço ao mesmo tempo. Isso é excelente pro papo de hoje, né? Mas a gente tava tentando resumir aqui numa frase, mas bem-vinda ao Tecnocast novamente. Obrigada. E explica pra galera aí, né? O que você tá fazendo hoje, quais são os projetinhos, que acho que vai dar uma base também pro bate-papo hoje. Então, na verdade, eu trabalho com produção de conteúdo na internet há muitos anos. Acho que desde 2012 eu tô, assim, ativamente trabalhando com isso como realmente uma profissão, né, de forma geral, assim. E eu sou publicitária, sempre trabalhei na parte de conteúdo em agências de publicidade e tudo mais, sou daqui de São Paulo. E hoje, ser podcaster é meio que a minha profissão principal. Eu tenho 3 podcasts, então o Diário de Bordo, que é um podcast diário, que eu faço com meu marido todos os dias. Tenho o Imagina Juntas, que a gente também continua aí toda semana produzindo. E agora eu tô no BBB Tá On, que é o podcast oficial do Big Brother na Globo, que é muito chique. Temos uma global nesse Tecnocast. Uma global que é paga pra falar de Big Brother. Então, o sonho de todo mundo na internet. Minha amiga pessoal, Jéssica Greco, global. Global, chique. Então, hoje eu posso dizer que realmente a minha profissão é ser podcaster, né? Eu gravo 11 podcasts por semana, pelo menos. Então, pro que a gente vai falar hoje, eu tenho esse histórico de produção de conteúdo desde o Orkut, né? Enfim, desde lá de trás de blog e tudo mais, até essa passagem para áudio como plataforma principal de comunicação, de consumo de conteúdo. Acho que vai ser bem legal. Então, eu tô muito feliz de estar aqui de novo. Já tô me sentindo, assim, em casa. Então, obrigada.
E o Diário de Bordo, inclusive, que era pra ser um programa curto, né, Gé? No início da pandemia. E vocês já estão aí pra bater um ano, né? Ai, que humilhação. A gente achou que a pandemia ia durar uns 15 dias, né? Tanto que Sim. os primeiros episódios a gente fala, a gente vai ficar uns 15 dias em casa. E essa frase nos persegue já tem quase um ano. Mas o podcast virou realmente uma grande comunidade. A gente tem mais de 2 milhões de plays já durante esse período todo. E muita gente também que tá isolada em casa ainda, que ainda tá fazendo isolamento cumprindo, né? E tá realmente mais sozinho nesse momento. O podcast acaba virando uma grande companhia. Então a gente tem esse compromisso de gravar todo dia de manhã e virou meio que uma forma também da gente passar muita atualização de coisas que estão acontecendo, porque o conteúdo é muito rápido. Então a gente tem muito isso ao nosso favor, assim, nessa coisa de agilidade mesmo de produção, que é muito legal. Bom, seja bem-vindo, então. A Gé já é da casa, né? Você participa do Tecnocast, acho que desde a edição do segundo episódio, a gente tava buscando outro dia, né, Riga? 2014, a Jéssica já tava lá. Então, bom, já é da casa mesmo. Muito tempo. E o nosso segundo convidado aqui é o Mark Tawil. Ele é estrategista de comunicação, LinkedIn Top Voices, TEDx Speaker e Mark tem grande experiência também com rádio, né, Mark? Bem-vindo. Obrigado, Mobilon. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Iga. Ou é Riga? Como é que você fala aí, Mobilon? Riga, já esqueceu dos tempos de Rádio Não, Globo? É que eu tenho esse problema, assim, de querer ser muito purista às vezes, então... Tenho uma experiência em rádio grande, né? Trabalhei na Jovem Pan, na Band News, depois Rádio Globo, Rádio Mundial, e agora eu tô tendo a minha primeira experiência em podcast, vai fazer 2 anos. Na Jovem Pan tem um podcast de entrevistas chamado Auto Performance, que na verdade é muito mais uma extensão de uma coisa que eu sempre fiz, que foi entrevista, e uma maneira de tentar me reencontrar um pouco com uma audiência que quer ouvir on demand, né? Para mim isso é novo, tô reencontrando um pouco do prazer do ao vivo no Clubhouse, mas de fato, assim, entre o podcast e o rádio ao vivo, eu prefiro mais o rádio ao vivo, mas o podcast tem sido uma experiência interessante, como ouvinte e também como podcaster. Eu não sei se eu me defino como podcaster, eu acho que eu acabo sendo um comunicador que tem um podcast, eu não me vejo dessa forma, porque a Jess está aqui para comprovar que tem gente que respira isso, vive isso, e eu não vivo. Eu acho que é mais um canal para eu poder conversar com as pessoas e distribuir aquilo que eu faço e as pessoas, acima de tudo, que eu entrevisto. Bom, gente, mas assim, com esse histórico que vocês dois têm, né, de trabalhar bastante com áudio e com comunicação também, acho que é o principal. A Gé tem esse passado também de publicidade, né, Gé? E o Mark também com agência, enfim. Então eu queria começar o papo aqui sobre Clubhouse, entendendo como é que tá o hype pra vocês, né? O Mark, pelo menos toda vez que eu abro o aplicativo, ele tá em alguma sala grande. Nossa como senhora. speaker, né? Todas as salas possíveis parece que tem o Mark Tawil. Não, é assim, vou explicar. Existe uma sensação falsa. De fato, na primeira semana eu tive um surto. Acho que muitas das pessoas que estão ouvindo agora também tiveram aquele hype inicial de, putz, eu preciso estar nesse aplicativo, eu não posso perder conversa, uma espécie de FOMO, Fear of Missing Out. Agora, se você entra lá no horário que eu tô, a sensação é que eu não saio de lá. Eu tenho feito esse exercício de uns dias pra cá, tô falando eu fiquei adicto à plataforma 1 semana. Me atrapalhei, parei de trabalhar direito, como muita gente que vai ouvir aqui. Mas depois de uns 7, 8 dias, eu realmente comecei a dosar. E aí eu entendi que eu não preciso estar em todas as salas, não preciso estar nas maiores salas, mas eu preciso estar presente quando eu estiver. Porque tem uma questão também. Para você entrar numa conversa, você precisa ouvir e participar com algo que agregue. Então eu tenho feito esse exercício de não ser tão presente, mas no momento que eu tiver, eu realmente vou me dedicar. Então eu tenho dividido o meu dia de manhã e à noite, assim como o Paulo Riga e o Mobilon que me vê lá. E durante a tarde eu fico dando uns samples assim para ver quem tá. E eu tenho identificado as mesmas pessoas em todos os horários. Significa que realmente tem gente que está dedicando um tempo, para não dizer perdendo um tempo da vida importante, e acho que essa é uma boa discussão aqui. Até que ponto a gente precisa estar nesse aplicativo para poder, nesse momento, usar do hype, se beneficiar do hype, e até que ponto a gente foi realmente sugado pelo aplicativo. A gente foi abduzido e sequestrado por esse Clubhouse. Mas acho que isso tem um pouco também do momento, né, Mark? Pandemia, a gente não sai de casa, não interage com tanta gente ao longo do dia, assim, por voz. Então fica um pouco...
aquele sentimento que falta gastar essa energia vocal, sabe? Falar com alguém. Talvez na primeira semana sim, mas eu não sei nem se é pandemia, porque cá entre nós a pandemia já tem praticamente 1 ano aqui no Brasil, então ela deu uma naturalizada. Eu acho que as pessoas sentem falta de falar, né? Mais do que de ouvir ainda, mas de falar. Então sim, o exercício da escuta, ele é fundamental nesse aplicativo, mas é evidente que tem pessoas que estão com muita coisa guardada, muita coisa para dividir, muita coisa emocionante e também uma certa egotrip ali. Ah, sim. Sempre tem. Rede social não tem como fugir. Jé, conta pra gente, como é que tá a sua rotina? Você tem horários pra entrar no Clubhouse também? Eu sinto que eu tô um pouco como o Mark, assim, que no início, cara, eu passei um dia inteiro, quando eu vi a tarde toda, eu tava lá e eu tinha milhares de coisas pra resolver, e aí eu pisquei e já tinha passado 2 horas que eu tava lá, assim, quando você vê, você tá meio consumido mesmo. Mas eu acho que tem várias coisas que fazem o Clubhouse ter pego tanta gente, assim, da forma que ele pegou. Pra mim, eu acho que a primeira coisa, eu sinto que é um pouco de um paralelo do Facebook no início, de tipo, tem pessoas famosas lá, e você pode se aproximar dessas pessoas, e às vezes você pode estar numa sala que tá, sei lá, Tata Werneck, e quando você vê, você tá imitando o piloto de avião com o Adnet. Tipo... E com a Anitta, quando eu imitei junto com ela. Eu acho que assim, o Clubhouse, ele resgata um pouco daquela coisa que a gente tinha, principalmente no início da internet, que era, nossa, eu tô muito perto do meu ídolo. Eu tô muito perto de uma pessoa que eu admiro, e eu posso conversar diretamente com ela. Então, esse passo tá cada vez mais estreito, né? Se antes era um reply, se era você seguir uma pessoa no Facebook, agora você fala com ela diretamente. O Help é a Plus que virou áudio agora, né? Exato. Eu sinto que isso foi uma comoção muito grande. Quando eu entrava, eu ficava assim, meu Deus, a Anitta tá aqui. Tipo, eu estou ao mesmo tempo que a Anitta numa sala. Isso é uma coisa que, mesmo eu trabalhando com internet há muitos anos, já, inclusive, trabalhei com a Anitta em trampos de agência, assim, de publicidade e tal. Tipo, não é uma coisa que eu vou ficar, meu Deus, essa pessoa é muito distante de mim nesse sentido. Mas, putz, você tá numa sala, trocando ideia, conversando bobagem com uma pessoa, assim, é uma coisa que realmente te aproxima. Porque é isso, não é a pessoa tá numa entrevista, tá entre muitas aspas, lá, um pedestal. Você tá realmente trocando uma ideia como se a pessoa fosse teu amigo ali, né? Então, acho que esse ponto foi um ponto que pegou muita gente, e nesse sentido de FOMO mesmo, de, meu Deus, se eu sair daqui, daqui a pouco vai entrar outra pessoa pra falar alguma coisa, eu perdi, né? Nossa, eu perdi o Rafael Portugal falando alguma coisa aqui, eu adoro ele, queria ver. Então, assim, isso acho que gerou bastante esse sentimento, e assim, como todo boom, né, de rede, passa muito tempo, né, todo mundo o tempo inteiro ali consumindo, e aí depois você tira um pé um pouco do acelerador e rever, né, o seu consumo ali. Eu tive a mesma sensação do Mark de entrar e ver as mesmas pessoas sempre, então eu senti que tem um público ali que virou um público muito específico, que tá curtindo muito e que quer continuar na rede. Muita gente que é curioso, que entra pra ver uma coisa ou outra, mas realmente quando você entra ali, você sempre vê mais ou menos as mesmas pessoas interagindo, criando sala e etc e tal. Mas tem uma coisa que eu discordo um pouco, assim, do que o Mark falou, vendo um pouco do que eu vejo das pessoas que estão consumindo muito da plataforma, que é sobre pandemia mesmo. Eu vejo muita gente que passa muito tempo sozinho, mora sozinho, e sente falta de ter uma troca maior com mais gente, de estar acostumado a, ter grupos grandes de amigos, grupos grandes de trabalho, e agora tá isolado em casa, ou tá fazendo esse trabalho de uma forma remota, ou, sei lá, um pouco mais devagar, por assim dizer, do que antigamente, né? Já podemos falar antigamente, como o antigo normal. Já passou um tempo, acho que dá pra falar assim. Já tá caducado. Então, eu acho que tem esse ponto, assim, e eu vejo muita gente suprindo um pouco essa sensação de solidão mesmo no Clubhouse. Eu já tô em grupos de WhatsApp de pessoas que criaram salas no Clubhouse e se deram muito bem. E a galera tá, assim, combinando de, tipo, gente, vamos viajar, vamos fazer um PCR, ficar em lockdown e a gente vai pra praia. Nossa. O pessoal tá, assim, realmente criando laços. E eu acho que isso que eu acho que é o mais legal, do meu ponto de vista, assim, do Clubhouse, é esse início de laços que estão se criando. Mas a minha primeira percepção da rede é mais ou menos essa, assim. Eu tenho uma coisa para adicionar e que eu acho que também essa sensação da falsidade, da proximidade falsa, melhor dizendo, aconteceu comigo. Eu tava numa sala com a Paula Lavigne colocando Caetano. Eu tava nessa sala ouvindo. Eu também tava. Preta Gil. E aí entrou o Felipe Neto, Luciano Huck. E alguém comentou, Felipe, você tá escondido? O Luciano Huck falou, né? Falou, aí o Felipe Neto falou, tem hora de falar e tem hora de ouvir. Quer dizer, virou um FaceTime que a gente participou, eu falei, como eu sou privilegiado. E tinha 1.700 pessoas, entre elas vocês. Então, é uma sensação falsa. E, acima de tudo, é uma sensação de que em algum momento a gente vai acessar essas pessoas. Agora, tem um outro lado, que eu acho que é importante dizer. Eu nunca fiz tanto
networking. Eu não sei se o público aqui do Tecnoblog vai gostar dessa palavra, mas eu nunca fiz tanto networking, eu nunca falei com tantas pessoas que eu não tinha acesso, e essas pessoas me receberam em outras redes, essas pessoas me puxaram para uma conversa. Então tem um outro lado mesmo real de quebra de barreiras em que você se sobressai não pelo filtro, não pela bunda, não pelo rosto, até porque com minha bunda não ia muito longe, mas pelo conteúdo. Ia perder o talvez. networking, né, Mark? Ia perder tudo. Mas talvez por alguma coisa que você falou, talvez por uma visão de mundo que você trouxe. As salas têm diversos problemas, a gente vai falar disso aqui, provavelmente. De segregação, a gente tem problemas de ter uma reprodução dos vieses de outras redes sociais. Agora, é inegável que a gente está tendo uma oportunidade, e isso eu queria pegar carona até no que a Jess falou, de ver nascer uma rede, com a diferença que, pelo menos para mim, eu não vi nascer o Facebook. Eu não participei do nascimento do Twitter. Mesmo no LinkedIn, onde eu tenho bastante aderência, eu não fiquei discutindo o futuro do LinkedIn. E nessa rede, pelo menos na primeira semana, né, Jess, muito se discutiu o futuro da rede, o que ia acontecer. Então a gente viu nascer, claro que com muito privilégio, entre eles o iPhone e o convite, mas a gente também pôde participar de um início muito único, que estava todo mundo na mesma página. Você acordava, você citou a Tatá, até ontem eu tinha um triplo de seguidor que é a Tata Werneck. E aqui fora ela tem 50 milhões só em uma rede. Então é realmente ainda muito mato. E talvez essa seja uma das graças do Clubhouse. Mas eu fico pensando se essa proximidade dura no longo prazo, porque que nem Twitter, Facebook, a gente tinha isso no começo também, porque era muito pequeno, então era muito fácil você chamar a atenção, às vezes, ali de um famoso, sei lá. E o Clubhouse tá limitado para usuários de iOS. Ele começou a explodir no Brasil nas últimas 2 semanas, mas assim, a hora que lançar a versão pro Android, que é o sistema predominante aqui no Brasil, isso aí tende a explodir muito mais rápido, né? Essa dinâmica de convite para entrar, a gente já viu essa história várias vezes e costuma funcionar muito bem, né? A pessoa se sente de fora e quer entrar, me manda convite. Então, assim, eu acho que, eventualmente, as salas começam a bater ali nos limites, né? De 5 mil usuários por sala, se eles não aumentarem. E aí, vai ser cada vez mais difícil conversar com o famoso ou conseguir levantar a mão e chamar a atenção de um moderador para ele te colocar na conversa também. Vocês não acham que, com o tempo, tende a mudar isso também? Cara, mas tem muito a ver também com o formato do Clubhouse, né? Porque o áudio, ele é muito poderoso. Eu acho que todo mundo aqui trabalha com áudio, já trabalhou com rádio, podcast, enfim. Ele aproxima muito, né? Então, acho que essa sensação de proximidade também tá relacionado com, putz, eu tô ouvindo uma conversa de pessoas que eu conheço há muito tempo e parece que depois de meia hora você já virou um grande amigo dessa pessoa, né? Mesmo que você nunca tenha visto ela na vida. E às vezes aqui, por exemplo, eu, sei lá, tô falando alguma coisa no supermercado e alguém me reconheceu pela minha voz porque ouviu o Tecnocast ou, sei lá, ouviu algum vídeo que eu fiz, por exemplo. Então, acho que acontece muito de as pessoas reconhecerem a voz e mesmo que você tenha muito mais pessoas num futuro breve, né, a gente tá bem nesse começo e acho que tem muito empreendedor e pessoas que têm o que falar, né? Acho que seria a palavra mais certa. Pessoas como o Mark, que são speakers de TED, por exemplo. Você tem essa proximidade com essas pessoas porque você tá ouvindo elas ali e você consegue consumir de uma forma muito... Putz, enquanto você tá fazendo outra coisa, enquanto você tá fazendo café, você tá ouvindo a pessoa ali, né? Então, tem um pouco disso que o podcast também traz, né? Essa proximidade. Mas eu acho que o Clubhouse, ele tem até uma coisa que é positiva, mas que nos podcasts é negativo, que são os silêncios constrangedores, né? E aí, isso te faz sentir realmente numa conversa real. Porque conversa real é isso, né? Alguém tem medo de falar, você dá uma respirada, ai, né, gente? Qual que é o próximo assunto? E vai pro próximo assunto, né? E o podcast não, é cortado, é pauleira, tal. Às vezes você tem que até se forçar a prestar atenção, porque se você se distrai um pouquinho, você já perde ali algum ponto, tem que voltar um pouquinho. Então eu acho que isso que também traz a gente de novo para aquele ponto, né? De, pô, tamo na quarentena aqui, que falta que faz interagir com alguém. Muita gente tava usando podcast para isso, e de repente é um formato novo, né? Meio que sem precedentes até.
Eu acho que até falando um pouco disso de ter pessoas famosas, celebridades dentro da rede, eu acho que é muito porque realmente é uma rede nova e o acesso fica um pouco mais fácil, né, entre aspas, assim, para essas pessoas, de ser uma coisa mais exclusiva. Então, assim, é aberto, mas não é tão aberto assim. Então, tem essa sensação. E eu concordo que daqui a um tempo, acho que não vai ter tantas pessoas grandes, famosas, etc., em salas mais comuns, por assim dizer. Uma coisa que eu vejo bastante, que eu até vi o pessoal que é do Clubhouse, né, no Brasil falando, é que a ideia é que as salas sejam monetizadas com o tempo. Então, eu imagino que, por exemplo, vai ter uma sala fechada, a gente falou, sei lá, da Tata Werneck, vai ter uma sala da Tata que você vai pagar para entrar. Então, eu acho que, nesse sentido, é uma rede que aí eu vejo durar mais tempo, porque tem uma parte de monetização, tem uma parte de realmente ter uma estrutura. A gente tá vendo agora as pessoas criando essa estrutura, então, agendando as conversas, ou agendando as salas, para sala, e o tempo também de duração dessa sala. Quando eu entrei, eu criei uma sala de brincadeira, e aí quando eu vi, eu saí da sala, porque a sala começou lá, o pessoal a falar loucamente, saí, isso era 3 da tarde, quando eu voltei 9 da noite, a sala ainda tava lá. Meu Deus. Então, assim, o negócio escala e você perde o controle. Aí a galera adorou lá a sala fechou, abriram de novo no dia seguinte. E eu abri, eu olhei, eu falei assim, mas como assim? Aí eu falei com a Mabê, que é minha amiga que também tava na sala, ela falou, não, o pessoal abriu de novo a sala. Pra falar de novo. Então, assim, o negócio, ele foge do controle, né? Ele vai escalando mesmo. Então, acho que ter essas salas que são monetizadas, que são um pouco mais organizadas, no sentido de ter cronograma mesmo, pra acontecer, como se fosse um podcast, enfim. Aí eu vejo um futuro maior acontecendo. Mas eu sinto que, da forma que tá, ainda tá todo mundo descobrindo. Tá todo mundo tentando ver o que vai acontecer. Eu acho que tem uma questão de quando um hype é muito grande, assim, é difícil esse hype se manter lá em cima por muito tempo, rola uma baixa, né, e muitas vezes até o esquecimento mesmo da rede, e eu acho que isso vai depender muito mesmo da forma como as pessoas lá dentro vão criar esse conteúdo, enfim, a longo prazo mesmo, né, acho que tem que ter frequência lá dentro, porque senão o pessoal esquece mesmo, acaba não entrando, tá acostumado com podcast, enfim, outras coisas. E tem uma pessoa também chamada Mark Zuckerberg, que não tem concorrente. Se ele decide criar o Clubhouse dele, talvez as pessoas migrem para lá, como ele esvaziou, por exemplo, o Snapchat. Então, mas vai criar. Ele vai criar. Então tem um ditado... 2 meses. Já tem no Twitter, né, gente? O Twitter já criou o Clubhouse deles. Então, realmente, eu acho que é questão de tempo disso acontecer. Tem um ditado no judaísmo que diz o seguinte: você faz planos e Deus ri. Tudo bem, o Mark Zuckerberg não é Deus. Então, a gente também está discutindo muito o futuro da rede, e é importante e saudável discutir, mas amanhã pode mudar tudo. Então, eu também tenho tentado dar uma de geração Z, apesar dos meus 48 anos. Estou tentando viver o dia lá. E o que eu tenho percebido, Jess, e para mim fica muito evidente, é que sim, nesse momento a gente tem, eu não vou chamar de formadores de opinião, senão entrega ainda mais a minha idade, eu vou ter que vacinar primeiro. Mas muita gente que talvez não fosse se abrir tanto e está lá se abrindo, e nos Estados Unidos já existe um fenômeno de jornalista ser expulso de sala, de jornalista ser segregado, porque estão levando informações de um bate-papo, de novo, aparentemente despretensioso, para virar manchete ou fofoca. Então, quando isso acontece, a primeira coisa que, entre aspas, um famoso faz, ou uma pessoa que tem mais projeção, é não entrar mais na rede. E aqui foi citado no início, foi a Jess que citou, das pessoas legais nas salas. Eu vejo os nomes das salas muito lembrando Orkut, salas divertidíssimas, mas ao mesmo tempo eu tenho entrado pelas pessoas. Então o nome da sala pode ser ótimo. Se eu não vejo ninguém ali de relevância para mim, ou talvez eu não veja nenhum amigo, ou são totais desconhecidos, eu não sei se eu entro, entende? Então eu também tenho escolhido estrategicamente não só estar lá, mas fazer uma curadoria de quem eu estou ouvindo, porque no final das contas é a minha atenção. A minha moeda social hoje chama-se atenção. E o nome da sala também não anda dizendo muita coisa, né, Mark? Eu entrei numa sala essa semana, eu não sei exatamente o dia, e acho que a sala era como, sei lá, como ir bem no Clubhouse, sei lá, alguma coisa assim, mas estava no topo da minha timeline, que tinha uma galera lá, o Mark estava lá também, e aí tava o padre Fábio de Mello pregando, tipo... Pois é, vou te contar, calma. Tem um contexto. Tinha uma sala aberta pelo Pablo Marçal, que é um cara muito religioso, mas que tem mais de 100 mil seguidores lá. E aí essa sala, ela foi muito curiosa, porque ela começou com Danilo Gentili falando. Então meio que todo mundo sabatinou o Danilo Gentili, ele falando de humor, de bastidor, de TV e tal. Tinha 5 mil pessoas na sala.
e mais de 20 speakers. E aí eu perguntei para o Pablo Marçal sobre judaísmo, como eu sou judeu, e ele fala muito judeu, embora ele não seja, ele é cristão. Uhum. E logo depois entrou o Fábio de Mello, que aqui fora tem milhões de seguidores, e ele fala muito bem, ele prende bem. E ele contou uma história relacionada à família dele, que eu não vou reproduzir aqui porque foi dele. Então, aquilo chamou atenção. E aí, de fato, quando você tem pessoas que seguem a mesma fé ou muito parecida, entrou nessa história. Mas o início era como ter hacks de crescimento dentro do Clubhouse. Uma coisa que eu tô achando muito legal é que o Clubhouse tá permitindo que a gente consiga explorar a nossa criatividade de formas diferentes. Então, por exemplo, tinha uma sala que era assim, imitando escola de samba, uma coisa assim. E aí, era com a Rosana Herman, era muita gente assim na sala, e aí alguém deixou ligado um som de escola de samba ao vivo no fundo, e o pessoal ficava falando no microfone meio estourado, como se estivesse assistindo o desfile da escola. Nossa. Isso é genial. Então, assim, eu abri agora, inclusive, enquanto a gente estava falando aqui, tem uma sala só pra imitar o Silvio Santos. São umas coisas simples, mas que eu acho que é leve e diverte as pessoas. A sala que eu tinha criado, chamei a Mabê pra gente fazer a sala e ser divertido, que era assim, imitando ser um guru digital. E era só porque a gente convive muito nesse meio, a gente, né, sabe como as coisas funcionam e tem muitas expressões e falas que a gente sabe como é que é. E a gente começou a brincar. E o negócio virou, assim, que eu nem entro direito e quando eu vejo já tá acontecendo. E o pessoal ficou super viciado em ficar brincando com isso e falar e tal. E virou um formato de conteúdo também dentro do Clubhouse. Tem a parte de conversas que são mais sérias, que são, né, enfim, trocas ali mais profundas, por assim dizer. Mas também tem as salas que são divertidas, que são de bobagem pra você dar risada. E eu acho que isso é muito legal. Porque não é nem uma coisa nem outra, sabe? Não é nem sempre 8 ou 80. E ver esse contexto acontecendo e ver que existem salas diferentes pra pessoas diferentes ali acontecendo, me faz pensar que realmente pode ser uma rede que dure mais tempo, porque ela não é focada só num público específico. Então, assim, acho que tem vários assuntos que vão acontecendo e vão pingando ali, que faz com que crie esse meio que, sei lá, um ecossistema, por assim dizer, da rede, que eu acho que é muito rico, assim. Eu acho que é bem interessante ver. Mas a sala do carnaval, acho que foi uma das que eu achei mais divertida, assim, que eu achei genial. Piloto de avião foi muito boa também. A gente tem visto ótima. A sala que a Lumena deixou. Tem uns muito bons, assim. Ô, Jess, eu tenho uma pergunta pra você. Em relação a Android, você acredita que quando vier o Android, eles estão falando em maio, muda o estilo, muda o jeitão da rede, passa a ser uma rede, entre aspas, como o Instagram, já separada por feudos, por panelas e afins, porque essas pessoas que estão agora estão se reconhecendo nas outras por conta da bolha e também por conta do iPhone? Olha, eu acho que a primeira coisa vai dar um boom na rede. Se a rede ainda estiver com o ritmo que está rolando agora até lá, né, tem isso também, porque a gente está vivendo o hype agora. Pode ser que daqui uns meses, né, quando realmente sai em maio, o hype esteja bem menor. A gente não tem muita ideia, porque as coisas acontecem de uma forma muito rápida, né? Mas imagino que tenha pelo menos um segundo boom, né, de finalmente as pessoas poderem entrar e olharem a rede e entender como que isso vai acontecer em questão de tamanho de sala. Eu acho que daí entraria coisas do tipo salas pagas, organização mesmo de horários de salas ser uma coisa um pouco maior. Eu sinto que realmente a rede pode dar uma encorpada nesse sentido, porque realmente vai ter um volume maior de gente entrando. Essa é a minha visão, assim, sobre esse ponto de Android. Porque realmente vai ter muita gente, eu acho que vai começar a ter redes e pessoas ali que não vai ser mais sobre quem a gente segue e a gente quer ver a sala que essa pessoa tá. Vai ser para olhar tudo o que tá acontecendo. E eu acho que isso pode dar uma bugada na gente, porque eu acho que vai ter muita opção, sabe? Sim, e eu acho que o diferencial do Clubhouse vai estar aí, ou do Facebook ou do Twitter, né? Acho que quem conseguir dominar a técnica do algoritmo, né, para te recomendar a sala certa, o que você tá afim de ouvir na hora certa, é quem vai conseguir se sobressair aí nessa disputa de território nesse formato novo. Inclusive, até puxando um pouquinho mais esse papo do formato, né? Porque assim, tem muita gente tentando definir o Clubhouse, né? Pô, mas é um rádio, é um podcast,
podcast e meio que não é nada disso, né? Eu sei que o primeiro pensamento é associar com rádio, porque é uma coisa ao vivo, uma galera falando. Só que até o Mark já participou de muito rádio aí, né, Mark? Sabe que rádio você tem um roteiro, você tem uma produção, você tem todo um controle do que é veiculado e tudo cronometrado. Então, assim, Clubhouse, a única coisa parecida com rádio é o fato de ser um monte de gente falando ao vivo, né? De resto, nada igual. E algumas salas, como a gente tá falando aqui também, lembram eventos, né? Que a gente vai no evento, vê um painel, é legal, se aprende e tal, mas também é uma coisa mais espontânea. Você pode levantar a mão, alguém te coloca como speaker, ou se o moderador te conhece também, ele pode te subir, e aí faz essas misturas aí que a gente tá falando, né? De ter, sei lá, o Luciano Huck com o Felipe Neto, de repente alguém aleatório no meio. Então, é difícil, né? Como que vocês traçariam esse paralelo, assim? Tem alguma forma simples de definir? Eu sinto que é muito parecido com podcast, no sentido de que são pessoas que não necessariamente trabalham com áudio, mas que têm algo a dizer, que gostariam de compartilhar alguma coisa, como muitas vezes são os convidados de um podcast, por exemplo. Então, eu acho que tem isso, que é muito mais sobre a conversa e sobre o assunto em si, do que sobre os convidados, às vezes, sobre ter uma pessoa X ou Y, mas sim sobre o que realmente está sendo passado ali. E uma coisa que eu vejo muito forte, né, é um ponto de que cada vez mais você pode produzir um conteúdo só com o seu celular. Então, podcast, hoje a gente também tá aqui com, né, o link bonitinho pra gente gravar, eu tô aqui com o microfone, tem um equipamento, e aí depois tem edição, tem a produção, enfim, existe, né, um trabalho por trás. E eu vejo que com o Clubhouse não precisa desse trabalho. Sim. Obviamente, é um outro formato, mas é uma forma também um pouco, sei lá, democrática, por assim dizer, de você usar o áudio e ter conversas e trocas. Porque é realmente só ligar o áudio, abrir ali o microfone e falar. Então, acho que tem isso ao favor do Clubhouse e é a comparação que eu vejo hoje como produtora de conteúdo, assim, de ter esse paralelo, de que eu acho que cada vez mais, assim como a gente, sei lá, consegue gravar um conteúdo com o celular e editar um aplicativo, hoje eu consigo talvez gravar uma conversa no Clubhouse e depois publicar. Eu acho que um bom futuro pro Clubhouse é essas conversas ficarem salvas para serem ouvidas depois, um pouco num formato de podcast, sabe? Acho que é meio que por aí, assim. Eu acho que no final das contas, a maioria das conversas, assim, vai acabar sendo ruim, porque conteúdo gerado por usuário geralmente é assim, né? Você entra no Twitter, tem muito post e só uma pequena porcentagem ali que realmente, uma thread que todo mundo compartilha, que realmente era muito boa e tal. Mas no geral é só pessoas falando e tudo bem. Ruim que eu digo no sentido de nossa, ser aquela conversa que tem muito conteúdo, né? E não precisa ser de fato, né? Mas por isso que eu tô falando que talvez vai entrar muito a questão do algoritmo, né? De saber recomendar a conversa certa para o usuário certo, porque no final das contas a gente já tem esse problema com Netflix, por exemplo, né? A questão de podcast. Você abre o seu aplicativo de podcasts, hoje em dia a maioria tem muito podcast assinado e tem aquele efeito que você trava, né? Que eu vou ouvir agora? E aquela coisa de Netflix, né? O que eu assisto? Não sei. Tem um monte de coisa na minha lista, mas também não sei se eu tô afim, se vai ser bom. E aí você paralisa e faz o quê? Abre o Instagram, abre o Twitter e fica rolando a timeline eternamente. Mobilon, tem aqui também, exatamente como vocês falaram, uma questão de, sim, é um podcast ao vivo, colaborativo. Então, acho que o formato, ele vai mudar, ele vai se atualizar. Tem formatos em que a sala e o tema é muito mais importante do que a pessoa. E tem salas em que as pessoas são muito mais importantes, não do que o tema talvez, mas elas são importantes porque elas são raras ali. A gente citou várias aqui que a gente adoraria saber mais. Então, eu vejo que a questão do formato é muito variada e vai ser variada, porque cada um tem uma ideia. O que me chama a atenção nessa rede em especial é que ela é uma rede síncrona, ou seja, a gente tem um contato direto entre emissor e receptor. E se o receptor não está ali, você perde, porque ele não grava. A comunicação assíncrona, que é essa temporal, você posta e sai correndo, ela está presente em todas as redes. Eu posso fazer um post de manhã no Twitter, eu posso conversar e responder os primeiros minutos no Instagram, ali para abrir um pouco mais. No LinkedIn eu posso fazer uma live, interagir e depois ir embora. Agora, se eu não estou presente no Clubhouse e não faço a minha participação naquele momento, e de preferência com conteúdo e presença, tchau, eu perdi. E talvez seja esse o grande gatilho de ansiedade que está dando pelo menos nos primeiros dias. Será que eu estou perdendo? Porque não vai ter de novo, não vai ficar on demand. Será que eu não vou mais ver essa pessoa online? Será que eu não vou mais aparecer para essa pessoa? Era a minha grande chance de falar algo legal? Então não tem só o gatilho de você não estar, é quando você está e você não é chamado.
você levanta a mão e não é chamado. E quando você tá e é chamado... Mas é triste. As pessoas têm reclamado disso. As salas que só tem homens brancos, as salas que você não tem mulher, tem um monte de sala que não tem mulher, discutindo empreendedorismo, que é, na verdade, uma reprodução do que acontece nas outras redes. Repeteco, e também né? nas salas de escritório. Então, grande lance, a grande sacada para mim deste aplicativo, por enquanto, é a sincronicidade. Sim. Se é que eu posso chamar assim. E eu sinto também que é uma rede que pegou muito mais com quem já é muito usuário de LinkedIn, que são pessoas que querem conversas mais extensas, que querem debates, que querem, enfim, chegar a um cerne de alguma questão, ou discutir mesmo o formato de rede, assim. Eu vejo, inclusive, as salas de pessoas que eu sigo e tal, muitas delas estão nessas salas que falam sobre produção de conteúdo, qual é o futuro do Clubhouse, como crescer nas redes. Eu sinto que é um público que é muito parecido com o LinkedIn, então eu sinto que se o LinkedIn, por exemplo, fizer ou tiver alguma rede dentro do LinkedIn que seja algo similar ao Clubhouse, eu vejo que é uma coisa que pode funcionar bastante. Eu tenho muita gente que eu sigo, né, enfim, que eu acompanho, que é de outras redes, que é de TikTok, que é Instagram e tal, e eu sinto que esse pessoal entra mais pra zoeira, sabe? Eu vejo salas de galera solteira pra trocar ideia, tem um povo lá querendo, né, uma pegação online, sempre tem isso. Mas eu vejo que é muito mais esse pessoal e a galera que é muito focada em LinkedIn tá no Clubhouse mais pra trocar essa ideia que às vezes sente que, sei lá, começa no LinkedIn e dá pra aprofundar no Clubhouse. Esse lance que você falou, já até bate de frente com uma coisa que eu anotei aqui pra perguntar, que é se o Clubhouse é o próximo Stories, sabe? Que hoje você tem Stories até, sei lá, no Word, né? Todo lugar lançou Stories. Então, assim, dá pra ter essa categorização também, né? Se você quer fazer salas profissionais, você teria um Clubhouse, aspas aqui, dentro do LinkedIn, ou no Twitter para bater um papo mais solto, outro no Facebook que é o Clubhouse das tias, das avós, né? Que é quem tá no Facebook hoje. E pros influencers, um Clubhouse ali no Instagram. Então, assim, eu fico pensando também se não é um novo formato que daqui a pouco todo mundo vai estar copiando também. Olha, pode ser, né? Pode ser uma feature no futuro de todo e qualquer aplicativo. Isso, de novo, ninguém vai saber até o Mark Zuckerberg, que é o CEO do mundo ocidental, decidir. Agora, o que me chamou a atenção na fala da Jess aqui foi conversas longas e LinkedIn. Olha que curioso. Eu sou um cara linkediano. E eu não vejo a turma do LinkedIn lá. E eu sigo todo mundo no LinkedIn e as pessoas me seguem, ou seja, eu troco muito no LinkedIn. O que eu vejo muito, e talvez aí o algoritmo esteja trabalhando, são as salas de gurus digitais do Instagram, vendedores de infoprodutos do Instagram, vendendo e se vendendo lá o tempo todo e ensinando as pessoas como que elas podem se vender, enfim, criando mentorias ali. Essa é a minha observação inicial. E a segunda, você falou de conversa longa, e aí é o teu universo, queria até que você falasse. Existe uma tendência que vai muito além do LinkedIn, mas em podcast, que são esses bate-papos tipo Flow, de 2h30. Então acho que a galera tá levando isso para lá também, esgotar o assunto. E de novo, você entra numa sala de crescimento de Clubhouse e tem o padre Fábio de Mello pregando. Eu acho que tem algumas coisas que são legais a gente falar. Sobre LinkedIn, é engraçado isso, né? E é legal a gente ver como outros pontos de vista e ver outros nichos, né, que estão olhando, assim. Eu vejo muita gente que eu sigo do LinkedIn realmente trazendo conversas do LinkedIn pra lá, pro Clubhouse, então é bem legal ver isso acontecendo. Eu acho que sim, vai ter um pouco de uma, como eu posso dizer isso, uma Clubhouse-ação, sei lá, nas redes. O Twitter já lançou, né, isso já estava meio planejado, obviamente, para ser lançado, mas o Twitter já tem ali um Clubhouse dele. O Instagram, eu sinto que isso não aconteceu ainda, o que eu acho estranho até não ter um apoio um pouco maior de áudio. O Twitter já tinha a opção, né, de você publicar, em vez de você escrever, colocar uma foto, mandar um áudio e isso ser publicado na timeline. E o Instagram, ele perde muita força, né, por conta de, por exemplo, você tem uma live no Instagram, você não consegue fechar essa live, ficar ouvindo e fazer outra coisa. Você precisa ficar lá na live o tempo inteiro, ou ela não diminui, não fica, enfim, menorzinha ali na tela, como fica uma Twitch, por exemplo, onde você pode fazer outras coisas. Então isso acaba perdendo um pouco de retenção, né, das pessoas que estão ali assistindo. E o Clubhouse é muito fácil, porque você pode minimizar e você continua usando seu celular e o papo tá lá rolando. Sim, você verdade. ouve como
sei lá, né, um podcast mesmo. Sim. Você deu play ali no seu celular e você fica ouvindo. Então eu acho que essa questão é uma coisa muito importante do Clubhouse. E a última coisa também que eu ia falar, que o Mark falou sobre essa questão de papos mais longos, tipo Flow e tudo mais, isso é um formato que funciona muito para podcast, já tem um tempo. Então eu ouço um podcast de cultura pop, que é o Milkshake chamado Wanda, que o normal é assim, ter 3 horas de episódio. E a galera fala assim, gente, como assim essa semana deu, sei lá, 1h30, sabe? Nossa. Então, assim, a galera gosta de áudio longo, gosta de, assim, eu mesmo, né, faço um monte de podcast, o pessoal fala assim, o Diário de Bordo é tão legal, pena que é 20 minutos. Olha, eu só não gosto de áudio longo no meu WhatsApp, mas podcast eu prefiro mesmo que seja O Riga vai me tirar daqui, horas. então. E eu acho que é uma coisa também de ser um companheiro, né? Então, quando a galera tava trabalhando um pouco mais fora de casa, era assim, eu gosto de ouvir o podcast tal, eu gosto de ouvir o Imagina Juntas, porque ele dá o tempo certinho do meu ônibus da manhã e o ônibus da volta pro trabalho, né? Ida e volta ali eu consigo ouvir e é uma companhia. Então eu acho que o grande negócio do Clubhouse é que ele é cada vez mais próximo de ser uma companhia. Então é isso, é uma sala que fica assim, horas, fica mais de 3 horas. Então ele vira uma companhia pra você. Só que tem um ponto aqui. Sim, ele vira uma companhia, mas em algum momento, se você quiser contribuir, das duas uma, você vai ter que prestar atenção. E aí ele te tira automaticamente da tua produtividade. Ele é um assassino de produtividade dependendo do nível de adição que você tem. Isso aconteceu comigo. Eu não conseguia trabalhar e ouvir ao mesmo tempo. Não tem como. Eu tenho isso também com podcast. Não dá. Não, mas podcast ainda é tudo bem. Você sabe que está gravado psicologicamente. Você fala, bom, eu não tenho como interferir. Lá, você está tendo uma conversa e a conversa descamba para um lado e você pode contribuir. Você vai falar, porra, eu quero contribuir. Aí você para tudo e você entra para contribuir. E aí você pode engatar uma conversa, como a Jess comentou aqui no início, de 1h30. E a hora que você vê, você entrou de manhã 1h30, à tarde você deu uma bisoiada, e você perde a noite, muitas vezes, indo até 10, 11 horas da noite, trocando, porque é legal trocar, você fura as bolhas. Como a Jess comentou, você faz amigos, inclusive. O ponto é onde e quando a gente vai adotar a disciplina que talvez a gente tenha em outras redes. Se você não trabalha com isso, então, por exemplo, eu me comunico muito pela rede social, mas eu não vivo da rede social. Os produtores ou infoprodutores que estão hoje no Clubhouse e não saem, passam o dia lá, são pessoas que tudo bem, o cara vende por lá, ele troca por lá e tal. Mas eu vejo pessoas que eu sei que não trabalham com isso e que estão o dia lá. E trocando. Então, eu fico me colocando ou tentando me colocar no lugar quando que vai haver realmente uma aterrissagem na Terra de perceber que, porra, acaba sendo uma rede social como todas as outras. E se a gente não tomar cuidado, é um serial killer de produtividade. Eu acho que tem dois formatos de consumo, né, do Clubhouse. Tanto você ser um speaker ali, que é a pessoa que tá falando ali dentro da sala, ou você ser um ouvinte. E aí, o que eu digo de isso ser uma companhia e continuar contigo ao longo do dia e tal, é mais um ponto de vista de ouvinte. Não é nenhuma pessoa que realmente está participando. Porque daí eu acho que também tem esses dois pontos e que a gente pode analisar eles separadamente, mas eu vejo o público, né, que não tá ali na parte de speaker e que tá ouvindo, que às vezes deixa lá pra ouvir, passar o dia ouvindo uma voz, né? Tipo a televisão, né? Meio que a TV ali que a gente liga, minha mãe ficava ouvindo a TV Globo lá o dia inteiro, né? Tocando ali. Então eu sinto que é essa companhia de voz no ambiente. Sim. E aí isso eu acho que faz sentido nesse ponto, sabe? Era só esse complemento. Mas o mecanismo de adicção do Clubhouse pode estar justamente nesse ponto de você poder chamar outras pessoas para virarem speakers. Então, hoje aconteceu, né? Tava à tarde, enfim, aí tinha uma sala, o pessoal tava discutindo se o Twitter Spaces pode, sei lá, ganhar do Clubhouse, né? Se o Twitter tá lançando agora, tá ainda em fase beta, uma coisa mais fechada, mas o mecanismo é muito parecido com o Clubhouse. E aí tava essa discussão e tal, e eu deixei aqui o celular e fui fazer café. E quando eu voltei, eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas o Nick Ellis me chamou pra ser speaker, o João Pedro Mota também e tal, e eu recusei porque eu não sabia, já tinha perdido um pouco da conversa ali, então não tinha muito o que falar também naquele momento, então eu não entrei. Mas justamente pelo fato de você ficar com esse sentimento de, putz, será que eu tô perdendo alguma coisa? Eu não tenho como voltar, não é uma live, mesmo, né, numa live de YouTube, por exemplo, você tem como voltar ali e ver o que aconteceu, né? No Clubhouse não tem como voltar, não tem gravação, e é o podcast totalmente imprevisível, porque ele começa de um jeito,
jeito, mas ele pode terminar de qualquer outro jeito. Bem aleatório. Com a pregação do padre Fábio de Mello. Sim. O maior exemplo. Aqui a gente tá num podcast, os convidados foram definidos na semana passada, a gente tem uma pauta estruturada, acho que os convidados não estão vendo ela, mas tem uma pauta estruturada, a gente tem uns pontos que a gente quer debater aqui, as pessoas foram definidas, tem uma duração, então, inclusive já estamos quase no final. Esse é um ponto bom, salas infinitas. No Clubhouse não tem nada disso, né? E esse ponto de ser inesperado também é outro ponto que eu acho que por isso que não dá pra chamar de rádio. Acho que inevitavelmente o Clubhouse compete com todo formato que tem a ver com áudio, né? Se a pessoa costuma deixar uma live ligada ali, uma TV ligada, ou um podcast tocando, o Clubhouse chega pra competir pela atenção desses formatos, né? No final das contas, a gente sabe que compete até com Twitter, com tudo, né? Se você tá fazendo uma coisa, você dificilmente vai conseguir fazer outra, prestar atenção no áudio também. Mas eu queria contar pra vocês aqui uma história que aconteceu e que foi mega constrangedora e que eu acho que ilustra muito bem isso que eu tô falando, né? De que isso não aconteceria no rádio, seria bem mais difícil, e em podcast também não, porque tem corte, né? Eu tava participando de uma sala com a Tata Werneck, e era uma sala de trotes. E aí o pessoal inventou um esquema ali que eles colocavam um celular em cima do outro, assim, tipo, vou falar o jeito que eles falaram, tá? Tipo 69 de celular, e ligava ali pro pessoal do Clubhouse falar com alguém que tava no outro celular, né? Então, por exemplo, a Tatá uma hora lá, um cara ligou pra um cara que vendia suplemento de academia, e a Tatá começou a fazer uma voz imitando que era mãe de um garoto e que queria saber o que ela comprava pra ele ficar bombado só de um lado, e ele queria deixar a canela fina, sabe? Uma coisa absurda, o pessoal cascando o bico, né? Tava muito engraçado, né? A Tatá é muito foda. E aí, subiram um cara pra ser speaker, e esse cara, pelo que eu vi, ele não é ninguém assim conhecido, ele é um senhor, né? É advogado, tava no perfil, e proprietário de uma pousada lá, não sei exatamente. Então me deu a impressão que foi assim, alguém já se hospedou lá com ele, era um monte de artista na sala, legal, vou colocar ele aqui na sala e vamos participar da conversa. De repente esse homem tomou a conversa e falou assim, não, deixa então, eu vou passar aqui um trote, vamos lá comigo. E chamou uma outra moça da sala pra participar. E a ideia dele foi, a gente vai ligar no Bahamas, que é um famoso puteiro, né, de São Paulo, e falou, vamos fingir que a gente quer apimentar a nossa relação, e você é minha esposa, é a nossa bodas de prata, e aí a gente começa a pedir as coisas mais bizarras. Eu já achei a ideia estranha aí, porque isso aí pra eles é rotina, né, gente? Não tem nada de chocante você ligar num lugar desse e falar, eu quero a coisa mais absurda possível, né? Eles vão falar, tá ok, a gente vende, custa tanto, normal, né? Não tem graça isso. Enfim, aí a conversa começou a ficar assim, né? Meio sem graça. A atendente ali, não, senhor, a gente tem, você pode vir aqui e tal. O cara, não, mas se eu quiser colocar um cara também, minha mulher tá afim, eu tô afim. Não, senhor, pode vir, você pode ver se algum convidado aqui participa, alguém na casa e tal. E aí rolou a coisa constrangedora, porque o cara começou a tentar dar uma forçada na conversa, meio que vendo que não tava tão engraçado assim, e ele começou a perguntar se a atendente do lugar não queria participar do negócio, né? Meu Deus. E a atendente, assim, super constrangida, falou que não, deu uma risadinha, mas você pode vir aí que as meninas te atendem, né? E ele falou assim, não, mas você já tá aí, pô, aproveita e participa também, né? Gente, muito constrangedor. A Tatá, na hora, ela tirou o cara da sala, né? Ela tirou ele de speaker. Só que assim, contenção de danos. Tinha 2.000 pessoas na sala ouvindo. Meu Deus. Ficou aquele mega silêncio, super constrangedor. E aí o pessoal falou assim, Tatá, você baniu o cara da sala, né? E ela falou assim, ai, gente... E ela sem palavras, assim... não dá, né, gente? Tem coisa que é errado, né? Aí o cara ainda tentou, assim, sabe... Jogar um pano quente, deixar o clima menos chato, né? Não, Tatá, mas a atendente falou que não queria, tá tudo bem. A Tatá falou assim, não, gente, pelo amor de Deus, a atendente tá trabalhando. Ele ficou insistindo, não tem nada a ver nesse tipo de brincadeira. Então, assim, se tivesse alguém ali muito mal intencionado, né? Já poderia estar reverberando essa história negativamente, enfim. Eu tô falando aqui porque, porra, ela agiu super corretamente e eu não vou falar também quem foi o cara, né? Eu acho que, enfim, não convém falar aqui. Mas eu fiquei muito constrangido na hora. Posso contar um case de fracasso meu na rede? Eu participei de uma sala de piloto, imitando piloto de avião. E aí é muito engraçado. Quando você tem gente que sabe imitar bem. Não é muito o meu caso, mas eu tentei. Eu me empolguei tanto que no dia seguinte eu falei, puta, eu vou abrir uma sala de sotaque forte.
que é você pedir as coisas com mesma coisa, mesmo estilo, com sotaque estranho. E tava eu e um cara chamado Diego, que é um amigo meu de Curitiba, e a gente começou com esses sotaques gringos. Então, eu imitava carioca falando inglês, imitava brasileiro falando francês, enfim. E aí a gente abriu para algumas pessoas que a gente não conhece. E as pessoas começaram a imitar sotaques do Brasil. Um imitou carioca, nordestino, e aí começaram a carregar nos sotaques. Para mim, tava ruim como piada. Então eu tava meio de saco cheio da sala. Só que eu comecei a receber WhatsApp de prints que o meu nome estava circulando em grupos de WhatsApp. Como é que eu estava permitindo uma humilhação dessa com os próprios brasileiros? Então, não ficou caracterizado como humor, pisou no calo de um monte de gente que se sentiu constrangida, e era obviamente uma sala de humor, ou tentou ser de humor, mas que poderia ter acabado muito mal. Ou seja, eu poderia ter me tostado aqui fora. Se ninguém tivesse me avisado, eu fechei a sala na hora, foram 25 minutos, de umas 70 pessoas, mas de repente poderia ter descambado uma acusação de xenofobia, por exemplo. Sim. E se você não se cuida, alguém fala uma merda, e eu tava como moderador. Então na hora eu fechei e tomei a decisão de não abrir mais sala de piada, porque não é a minha. E se eu for participar, pensar muito bem onde eu vou botar a cara ali, porque é um print que pode te detonar aqui fora. Eu fico pensando se isso também não vai começar a criar um calo na galera que participa, que nem a Tatá. Ela vai pensar 15 vezes da próxima vez que ela for montar uma sala em quem ela promove. Não é mais tipo assim, é só meu conhecido, meu amigo. Eu nem sei se era amigo dela, né, gente? Não quero julgar ela aqui, porque ela também não tem culpa, coitada, né? Mas assim, com certeza ela já vai ficar, meu Deus, deixa eu ver quem eu vou promover aqui. Eu não faço mais nada de humor. Tem nada a ver comigo. E eu acho que tem um ponto também, que é quando tem uma pessoa que é muito famosa na sala, por exemplo, eu entrei numa sala de Big Brother que colocaram a Thelminha de speaker. A Thelminha foi a vencedora do Big Brother 20, que foi o passado. E de repente, em vez de o pessoal estar comentando sobre, virou uma entrevista com a Thelminha. Então era assim, Thelminha, você sentiu que o programa era manipulado? Thelminha, você não... Tipo, gente, virou uma entrevista. Aí eu fiquei, putz, que saco, sabe? Tipo, a pessoa não era bem esse o ponto da sala. Eu imagino que possa ser chato não pra ela especificamente, mas assim, vira outra coisa. Então não fica algo normal, enfim, ali num papo da sala. Então acho que é chato também pro famoso, pessoas, né? Pro famoso, porque... É isso, é uma sensação de proximidade, mas no fim fica todo mundo meio assustado. Muito em cima dele. Eu tava numa sala de speaker e aí entrou o Otaviano Costa falando. Eu fiquei super tensa, porque eu achei ele um ótimo profissional. E a voz dele é maravilhosa, então eu fiquei ouvindo a voz dele e fiquei, meu Deus. Você fica meio assim, né? Fala aí toda tímida, sala, né? Fiquei tímida, sei lá, subiu o Pyong. E a questão é que assim, também, quando sobem essas pessoas de speaker, quando a gente fala, né, sobe, pra quem não sabe, é quando a pessoa entra de speaker na sala, né? Fica aparecendo para quem segue aquela pessoa onde ela está, a sala que ela está dentro. Então isso faz com que a sua sala seja mais relevante, porque ela vai aparecer para mais gente. Então você tem uma responsabilidade, entre aspas, porque você tem pessoas que têm um alcance muito grande na rede e que estão entrando ali também por conta daquela pessoa. Então vira meio que uma bola de neve. Então acho que isso que vocês falaram da Tatá é um ótimo exemplo do porquê eu acho que as salas vão ser mais controladas. Eu sinto que é uma coisa meio início da internet, assim, que ninguém sabe muito bem o que tá rolando, mas tá legal, tá divertido e vamos indo e a gente vai aprendendo com os erros. Eu sinto que tá meio que desses tropeços, assim. Ô Jess, aquela sala que todos nós estávamos, do Luciano Huck, ele falou várias vezes, gente, tem mais gente aqui, Sim. Pessoal, tem mais gente aqui. Porque é claro, você não percebe, mas eram 1.700 pessoas. Alguém pode ir lá e gravar e pode ir lá e colocar na rede. Luciano Huck comenta a presidência. Tô viajando, ele não falou disso, mas... Não, falou sim, começaram a perguntar. Ele falou também. Começaram a perguntar, mas ele não respondeu. Ele saiu pra comer a pizza. Né? Mas tudo bem, e tá certo, 1.700 pessoas. Sim. Então, lá fora, tem empresários que já não falam mais, já tem pessoas que nem entram mais na rede, porque é uma escorregada que pode virar manchete de jornal. Sim. Exato. Inclusive, trazendo pra minha esfera aqui, eu tô apresentando o podcast do Big Brother e é uma responsabilidade, é meu trabalho. Eu não entro em sala que tá falando de Big Brother, porque eu sei que vai virar uma sabatina. Eu sei que as pessoas vão querer me perguntar coisas que nem eu sei. Insider, e aí, né? E aí fica aquela coisa de querer uma fofoca, sabe? De querer saber alguma coisa que eu não me sinto confortável. Então, uma hora me subiram pra perguntar se eu tava achando que esse realmente era o pior BBB da história. Gente. E eu fiquei assim, gente, é meu trabalho. Primeiro que é meu trabalho. Segundo que eu não acho. Você leva o nome da marca, imagina. Exatamente. Então, acho que assim, é olhar pra rede que não é só um papo, é um lugar realmente profissional, que o Mark falou, fiz muito network aqui. Eu conheci muita gente que eu me aproximei na rede, que eu acho que é bacana pra minha profissão. Então,
Então, assim, olhar para isso com um olhar profissional. Acho que a gente que é comunicador e tem essa prática na hora de falar, a gente sabe como falar as coisas, sem falar de uma forma, enfim, que não seja bacana, que possa trazer a gente para um lugar que a gente não quer. Por exemplo, o Mark que fechou a sala. Eu acho que a gente sabe as formas de trabalhar isso. Mas se cai em alguém que às vezes também não tá num dia legal, que acaba soltando alguma coisa, sabe? Escapa alguma coisa ali que a pessoa às vezes não tava a fim de falar, ou falou de uma forma meio torta, eu acho que é muito mais fácil, né, em bom português, dar uma merda. Sim. Né? Sim, do que qualquer outra rede. Ainda mais quando a gente fala também de pessoas grandes, celebridades, que estão acostumadas a trabalhar com cortes, né? A TV tem corte, tem roteiro, são coisas um pouco mais fáceis. E eu não tô nem falando de pessoas específicas, tô falando mais de uma forma geral, quando a gente fala de grandes celebridades dentro da sala, que são pessoas que estão acostumadas com um tipo de assessoria diferente de você entrar no Clubhouse e sair falando. Sim. E né? tem um outro lado também, que é muito evidente pra mim, que é abrir coisas que você não abriria nem para Infomoney. Então, por exemplo, eu entro em salas de empresários que começam a contar bastidores de lançamento, dizendo e contando as técnicas de como foi, e evidentemente que não é nada também de outro mundo, mas são coisas que não se falam. E você percebe que a pessoa tá ali falando palavrão, solta um foda, que o cara não falaria nem na Globo, não falaria em outro lugar. Só que rede social, qualquer uma delas, é vida pública, não é vida privada. Embora não tenha print, porque é só o rostinho ali... Dá pra gravar o áudio também. Claro, óbvio. E assim, esse negócio de falar coisa errada, sair sem querer, vai ter gente falando, né? Ah, mas no Twitter você também. Tem muita gente que solta o tweet errado, depois apaga e sai no print. Sim, isso é inevitável em qualquer lugar. Mas eu acho que quando você tá ao vivo, em áudio, a chance de você falar sem pensar é muito maior. Porque no Twitter você escreve, lê e fala assim, não ficou legal, vou apagar. E apaga, né? Antes de postar, às vezes. Muitas vezes antes de postar, né? E no áudio, não. Falou, tá falado. Aí, acabou. Quem ouviu ali, que nem essa história que eu contei, 2.000 pessoas acompanharam essa história. Tá eternizado na cabeça de todo mundo que tava ouvindo. O filtro é menor, né? Pra chegar ali, um filtro é menor. E porque tem o fator nervosismo, né? Às vezes você tá ali querendo participar, tem muita gente falando, aí você quer falar e às vezes sai errado, né? Isso também acaba influenciando. Eu ouvi a primeira vez Bolsonaro depois de uma semana. Ou seja, as pessoas também têm tomado cuidado para não levar para a rede temas que podem acabar em bate-boca. Porque, no final das contas, de novo, existe uma autorregulação. Eu estou falando do Bolsonaro como exemplo de lugar onde costuma dar briga. Poderia ser Lula, Dilma, Temer, qualquer outra coisa. Mas as pessoas também têm evitado levar esse lado porque pode descambar. E você vai ser rotulado por isso. Quando eu comecei a receber os prints, um deles da minha mulher, tá? Ela estava num grupo de mães e meu nome começou a circular. Que sala é essa? Entre muitos palavrões. E alguém comentou, nossa, não acredito que o Mark está fazendo isso. Eu sou alguém na fila do pão? Não. Mas, de novo, eu tenho muito mais a perder do que ganhar. O segundo dia que eu tava lá, Mark, uma moça me promoveu pra speaker numa sala onde só tinha mulher, assim, só mulherada grande, sabe? Muito grande. E elas... Você é bonito, né? Oi? É que você é bonito. Não, elas estavam discutindo machismo em reunião. Machismo em reuniões de profissionais. E elas uma moça me promoveu lá. E eu falei, gente, eu aceitei na hora, mas eu fiquei... O que eu faço? Eu fiquei com medo de, sei lá... Eu pensei, deixa eu perguntar alguma coisa, né? A gente tá aqui pra aprender, né? Não queria falar. Mas eu acabei ficando com medo também de falar alguma bobagem, sabe? E pô, pegaria muito mal, né? Então eu fiquei quieto. Você foi pego despreparado. Eu acho que a rede, ela é muito sobre pegar você despreparado em muitos momentos. Porque o papo, você não sabe pra onde vai, né? Não é isso que a gente falou bastante aqui, não tem roteiro. Então você ser pego desprevenido, que nem eu fui pega também na sala que eu tava, você não tá pronto pra isso, né? Foi assim, não foi pra isso que eu entrei aqui hoje, sabe? Eu só queria entrar aqui pra ouvir. Só queria ficar quietinho, aprendendo, sabe? Não quero falar. E tem um ponto também que, assim, eu tô trabalhando, né, full time como podcaster, né? São 11 podcasts por semana. Então, assim, minha voz anda muito cansada. Eu tô fazendo tratamento e tudo mais pra realmente não falar tanto. Eu não consigo falar no Clubhouse. Eu não tenho voz mais pra falar no Clubhouse. Então, assim, o povo me promove de speaker, eu cancelo, eu passo de chata. Porque, eu só quero ouvir, ficar, assim, 10 minutos. E 2, eu não consigo nem falar, gente, tô cansada. Então, eu acho que é sentir o terreno e descobrir aonde você quer entrar. Porque senão o negócio vai embora e o pessoal aproveita esses momentos
pra justamente fazer isso, né? Entre muitas aspas, pegar as pessoas no pulo. Eu sinto que é isso, assim, é aberto aqui o microfone, a gente tem essa linha direta, dá pra perguntar o que quiser, dá pra fazer o que quiser. Então, as pessoas ficam muito expostas, muito desarmadas. E eu acho que isso é legal num ponto que você conhece as pessoas que estão conversando e você tem um assunto específico, e não quando você é jogado ali dentro sem nenhum tipo de nenhum tipo de background mesmo do que tá acontecendo, pra onde as coisas podem ir. Então, eu acho que cada vez mais vai ser as salas vão ser mais fechadas, vão ser menos pessoas aleatórias subindo e falando. Eu entrei numa sala chamada Gays Descascando. E eu achei que a sala fosse gays descansando. Achei que fosse humor. Eu tô com medo de procurar no Google o que é essa gíria. Eu também não procurei. E aí eu entrei, fica no imaginário, pessoal. Melhor não tinha saber. Um monte de gente bacana, assim, do mercado LGBTQ, discutindo coisas sérias. Não era uma sala de humor. E eu fiquei ouvindo. Aí me puxaram pra speaker. Eu falei, puta, o que eu vou falar? Aí eu falei, olha, eu queria trazer um tema aqui, que na verdade é um tema muito caro para nossa casa, a gente tem filhos pequenos, tem um tio das crianças que é gay, na verdade é um tio-avô, né, que é gay, e a gente fala com uma naturalidade, e acho que é importante até para os pais cis discutirem isso. Esse é um tema importante, né, como é que você educa as crianças para esse mundo que está aí e que vai vir. Então, abriu uma discussão animal sobre paternidade gay, e eu fui embora da sala com dor no coração. E outro ponto, Mark, que eu notei também, é que lá no Clubhouse, talvez por ter essa coisa mais próxima, a linguagem também muda. Então tem muita gente que no Twitter eu não gosto do conteúdo, né? Às vezes militância e tal, que a pessoa é muito radical e fala muito numa linguagem pra chocar. E aí você entra no Clubhouse, tá a mesma pessoa, e falando de um jeito tão fácil de você entender, de digerir, que você fala, nossa, eu concordo com o que essa pessoa tá falando, sabe? Eu acho que tem um ponto que é, na verdade, o Clubhouse permite que as conversas sejam mais soltas, porque esses assuntos já acontecem em outros podcasts que acabam ficando muito dentro de um nicho, acabam ficando muito nichado. Um podcast que eu sempre vou recomendar quando fala de assuntos LGBTQIA+, que é o Pocket Cultura, que são dos meus amigos, inclusive maravilhosos, que tem papos excelentes, são conversas maravilhosas, não é nada, enfim, que a gente não consiga digerir e tudo mais, são papos tranquilos, conversas, e esse pessoal tá no Clubhouse. E eu vejo que é muito o que eles falam no podcast, eles estão falando no Clubhouse, mas de forma mais fluida, porque é um papo, né, que querendo ou não, você acaba falando isso de uma forma um pouco mais, enfim, solta do que quando você tá falando num podcast, que tem uma outra forma de falar, né, de ritmo, né, até de voz, de uso de voz mesmo. Então eu acho que isso é muito legal. E essa parte de poder entrar ali no explorar do Clubhouse e ver outras salas, é muito você sair do teu nicho, né, e ter essa possibilidade de você trocar. Que isso é uma coisa também que eu queria falar, que eu acho que é uma coisa que funciona muito em vantagem do Clubhouse, que é podcast, todo mundo que tá ouvindo a gente, provavelmente, enquanto as pessoas estão ouvindo esse episódio, elas querem comentar sobre coisas que a gente tá falando, né? Todo mundo, eu também que ouço podcast, eu tô sempre querendo falar junto com a pessoa, né? Você quer fazer parte. O Clubhouse você pode, né? Então, se você tá ouvindo ali um papo que você quer participar, você levanta a mão e a chance de você trocar a ideia e fazer com que esse assunto, né, se retroalimente ali é muito maior. Então, eu acho que isso também é um ponto de ganho muito grande do Clubhouse na parte de áudio de conversas, que é uma coisa que no podcast a gente não tem, por exemplo. Só um pitaco aqui importante, no Twitter você se esconde, né? No LinkedIn você ainda dá um migué, porque você pode ser agressivo. No LinkedIn você tem mais prejuízo, você sabe onde você trabalhou, onde você trabalha agora, e acima de tudo, o teu futuro chefe te vê. Então já é mais difícil ter um discurso de ódio. E nesta plataforma tem duas coisas. A primeira delas é a tua voz. É você quem vai se ferrar. Não adianta você se esconder. É diferente do Twitter. E depois, e esse é o pacto que eu tenho ouvido, e vocês me corrijam, me parece que quando você indica alguém e essa pessoa caga, ela é denunciada e ela perde a conta, quem indicou também perde. Esse era um rumor que estava correndo. Então, se você vai dar o convite para alguém, tem gente vendendo, dando para qualquer um, acho que convém lembrar disso. Existe essa possibilidade porque estava sendo aventada. Então, acho que tem uma responsabilidade ali, primeiro, para você não se tostar, e segundo, para você não tostar quem te indicou.
Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente as histórias constrangedoras que vocês têm aí de Clubhouse, ou os cases legais também, né? O que vocês já ouviram, quais são as experiências. Manda pro tecnocast@tecnoblog.net ou comenta na comunidade.tecnoblog.net. Se quiser continuar o papo com a gente nas redes sociais, em todas eu sou @mobilon. @Paulo Riga. E Jéssica, quer divulgar também seus canais? Quero. Meu arroba em todos os lugares é Jéssica Greco com SKA, em todas as redes, inclusive no Clubhouse, então podem me seguir lá também, já que estamos falando dele aqui, já passando esse jabá, e ouçam meus podcasts, que são muitos. Isso. Então, tem o Diário de Bordo todo dia de manhã, principalmente no Spotify, mas tem todos os agregadores aí também. Imagina Juntas, temos uma vez por semana, toda quarta-feira, e BBB Tá On, se você gosta de Big Brother, segunda, quarta e sexta, sempre sai, e sexta é papo com eliminado. Então, se vocês quiserem ver aí uma fofoquinha sobre quem saiu na semana, contem com a gente sempre na sexta-feira também. Maravilha. E Mark também quer divulgar seus canais? Então eu vou deixar a minha arroba aqui pra vocês, Mark Tawil, MarcTawil, e dizer que eu também tenho um podcast, não tenho 11 por semana, 12 com esse, né, Jéssica? Mas ele se chama Auto Performance, ele tá no Spotify, Apple e Deezer pela Jovem Pan, e você me encontra nas redes sociais. Obrigado. Maravilha. Obrigado, pessoal, pela participação. Este Tecnocast vai ficando por aqui e a gente volta com outro semana que vem. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.